Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje conversando com uma pessoa maravilhosa, um cara que tem muita história na bolsa e mais que isso, uma história muito legal mesmo. E eu queria compartilhar esse momento. Ele cedeu, ele topou fazer a entrevista generosamente e eu só tenho a agradecer. Márcio, como vai? Tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Um grande prazer estar aqui com você, inaugurando essa série de entrevistas nesse site é, incrível, uma iniciativa fantástica sua, primeiro congresso virtual do mercado sobre a Bolsa de Valores, fizeram disso um sucesso e também queria deixar é, queria que todo mundo soubesse que independente do evento, eu queria que todos soubessem da integridade e da honestidade de vocês nos compromissos assumidos, que foram todos respeitados, e eu que, na verdade, que tenho muito a agradecer a vocês. Márcio, muito obrigado. Inclusive a tua palestra foi assim, extrapolou o número, não se dobrasse o tamanho da sala ia lotar, foi muito legal. Eu mesmo aprendi muito e eu que agradeço. Que é isso, Agora, só fico feliz de saber que foi boa, que deu Ibope. bacana, bacana. Márcio, eu conheço toda a tua história. Eu não sei se você vai lembrar, mas você veio aqui para Porto Alegre certa vez e foi eu que organizei a tua palestra, sabia? Não, eu na verdade não lembro, porque eu fui em diversas oportunidades a Porto Alegre e, enfim, e fiz muitas palestras em Porto Alegre, então, e sempre eu ficava muito tenso, né? Toda palestra, eu mais ou menos chegava um pouco antes da palestra, sempre estressado, sabe como é, o que antecede uma palestra? Eu fico muito estressado, então tudo que gira em volta, de alguma forma, desaparece da minha memória, né? Então, fico mesmo, o que fica a lembrança da palestra, mas do resto, muito pouco, entendeu? Então, eu realmente não lembro, mas... Mas eu tenho como provar isso. Eu vou mostrar a foto aí pra galera no vídeo, tá? Inclusive É, foi na inauguração do seu livro. E foi super legal. Lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. é, A gente teve outras ocasiões é, também que eu te encontrei em São Paulo. Mas lá foi onde eu falei, nossa, que cara é esse? Que história é essa? Isso é incrível. Foi demais mesmo, muito legal. é, E eu queria explorar um pouquinho da tua história. Eu sei, eu conheço já, né? Mas tem é. gente que ainda não conhece. E, Márcio, que história é essa de perder 100 milhões de dólares? Como assim? Explica Bom, isso. isso aí é uma história que deve já ter se repetido com milhares de pessoas. A única coisa que chama a atenção nessa história é o valor, né? Na verdade, esse valor de 100 milhões de dólares não foi o valor na época, seria o valor trazido para hoje em função da inflação do dólar de 1971 para 2014. Na época, o que eu perdi, na realidade, foram 8 milhões de dólares que foram construídos a partir do zero. Quer dizer, eu havia acabado de sair da faculdade, estava aí com 24 anos, e, e aceitei não, né? Naquela época você não tinha, como hoje, empresas que ofereciam estágios para estudantes e tal, não existia isso. Então, Aham. você, por exemplo, eu só fui trabalhar quando eu me formei, né, ou 2 meses antes de eu me formar, que foi esse caso. Então, através de um anúncio de jornal, de uma grande instituição financeira que eu estava oferecendo para a função de assessoria financeira, a pessoa tinha que ser economista, engenheiro, tinha que ser formado ou tinha que ser militar com patente acima de major. E Interessante. aí fui para essa empresa, não sabia o nome, tinha um endereço. Primeiro eu liguei, me deram o endereço, marcaram o dia,
E quando eu cheguei lá, era um prédio na Avenida de Rio Branco, era uma empresa chamada M. Marcelo Leite Barbosa. Era uma corretora de valores. Como é Na que época, é? M. M, M de Márcio, Aham. M de Maurício, mas era M, a corretora se chamava M. Uhum. Marcelo Leite Barbosa, porque ele se chamava Maurício Marcelo Leite Barbosa. E Aham. era a maior corretora de valores do Brasil, disparado, quer dizer, nunca, desde então, eu estou falando desde 1965, teve uma outra corretora do mesmo porte no Brasil. Só para você ter uma ideia, naquela época tinham cerca de 100 corretoras ativas. Era um outro momento do mercado, não era como hoje. Hoje você tem aí. Agora com o home broker até aumentou um pouco o número de corretoras. Mas você vê, por exemplo, aqui que no Rio de Janeiro, que tinha umas 80 corretoras, hoje deve ter 10, se tiver. Isso porque fecharam quase todas, todo mundo foi para São Paulo e agora algumas estão voltando para o Rio de Janeiro. Mas naquela época Essa corretora era no Rio, então. era no Rio e depois, mais adiante, já quando eu já não estava mais lá, eu já tinha, nessa altura eu já tinha minha corretora, que era a Multiplique, e aí já foi em 1969, 1970, e eu estou falando de 1965, 1966, essa corretora tinha a bolsa, naquela oportunidade você tinha duas bolsas, você tinha a bolsa do Rio de Janeiro, que era BVRJ, e tinha a Bolsa de São Paulo, que era BVSP. Mas o volume da Bolsa do Rio de Janeiro era, sei lá, 100 vezes maior do que a Bolsa de São Paulo. A Bolsa de São Paulo era uma bolsa, como hoje, vamos supor, se tivesse uma bolsa em Fortaleza, aberta lá, era muito pequeno o volume, a Não era concentração, tão mesmo expressivo. as instituições paulistas operavam no Rio de Janeiro. Então a Bolsa do Rio era disparada a maior corretora, era a maior bolsa do Brasil, e o Marcelo, naquela época, tinha um market share de 62%. Caramba, sério? Sério, você vê que a Ágora, no auge do home broker, quando ela estava ainda em 2002, 2003, 2004, quer dizer, naquele período de alta, antes dela ser vendida para o Bradesco, a, até eu sair de lá, quer dizer, não porque eu tenha saído, não tem nada a ver com a minha saída, mas que logo, até ela ser absorvida pelo Bradesco, a Ágora tinha um market share de 42%. E era disparado o maior home broker do Brasil. Agora você imagina uma corretora numa época em que não havia internet, era tudo ao vivo e tal, era tudo ali através de telefone de magneto, né, as ordens saíam de uma sala, você tinha um telefone de magneto que você rodava a manivela, o cara lá do pregão atendia, aí você passava a ordem, aí tinha os postos lá no pitch da bolsa, né, tinha postos de negociação de diferentes papéis, onde Aham. ficavam os agrupados, cada corretora tinha que ter um monte de operadores lá embaixo, porque se distribuíam por esses postos todos e tal. Enfim, então a Marcelo era o que havia de maior. Para você ter uma ideia, era uma corretora que ocupava um prédio na Avenida Presidente Vargas, um prédio inteiro de 13 andares. Eu estou falando Nossa. isso em 1965, Meu 1966. Deus. Todos os andares eram da Marcelo Leite Barbosa, só para você ter uma noção do tamanho dessa corretora. Ela era a maior, ela era primeiro lugar em tudo, ela era primeiro lugar em bolsa, primeiro lugar em open, enfim, era o que tinha de era, sei lá, era realmente. Hoje não tem uma corretora do Não, porte não tem. do Marcelo. Nem se juntasse uma meia dúzia de corretora aí. Não, nem se juntasse todas, porque ela tinha 62% de market share, né? É uma coisa Eu adoro. inacreditável. Eu gosto mesmo de escutar essas histórias. Inclusive, tinha um amigo, né? Ele veio a falecer aqui em Uhum. Porto Alegre e dessa época também. E ele falou, Fábio, eu trabalhei na Bolsa de Porto Alegre. E eu fiquei, como assim, sabe? Porque
quem não estava lá fica até meio desacreditado, assim, que existia uma bolsa em Porto Alegre. Como assim existia uma bolsa no Rio, chamado Marcelo, que tinha todo o market share? É curioso. E eu adoro escutar essas histórias. A Agora, Marcelo foi uma grande escola para o mercado inteiro. Quer dizer, eu não estou querendo fazer divulgação, mas eu escrevi um livro que chama Análise Técnica, Teoria, Ferramentas, Estratégias, eu não lembro lá o nome do livro, mas enfim, nesse livro eu fiz uma árvore genealógica de pessoas que trabalharam na Marcelo Leite Barbosa e de lá saíram e montaram seus negócios. Você vai ver quantas corretoras e quanta gente famosa, ainda até hoje, começaram a sua vida na Marcelo Leite Barbosa. A Marcelo Leite Barbosa foi a corretora mãe mesmo, assim, dali irradiou um crescimento do mercado muito grande. legal, Márcio. Eu amo essas histórias, inclusive eu tenho o maior respeito, sabe? Eu acho que quem fez história merece respeito você tem todo o meu reconhecimento, eu admiro muito isso. E agora eu quero saber de uma curiosidade. Uhum. Talvez você nem saiba que eu sei, tá? Mas consta que você ia para a França fazer compras de final de semana, inclusive. E eu ia mesmo. Tinha vontade de comprar uma gravata, pegava um avião e ia para a França. Me conta como assim, o que é isso? Não, isso é verdade. Isso aí foi acontecer o seguinte, quer dizer, voltando àquela sua pergunta anterior do lance dos 100 milhões de dólares, que eu falei que era o valor, vamos dizer assim, a inflação do dólar transformou os 8 milhões de dólares da época, hoje seriam os 100 milhões de dólares. Mas 8 milhões de dólares na época realmente tinha um poder de compra de 100 milhões de dólares hoje. E isso aí foi tudo, quer dizer, isso foi obtido de uma forma... Tem uma coisa engraçada, quando eu entro no Skype, tem o pessoal do Bolsa Financeira, e eles têm uma frase, será que eu posso clicar aqui no meu Skype? Eu posso abrir o meu Skype aqui? Pode, fica à vontade, pode sim. Pode. Aqui eles têm uma frase... que o sucesso é um péssimo professor, e ele não está dando para eu ler o resto dessa frase aqui. Mas essa frase foi dita pelo Bill. O sucesso é um péssimo professor porque ele faz as pessoas. Vamos dizer, eu não me lembro, mas porque ele faz as pessoas acharem que elas sabem, né? E no meu caso, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Diferentemente de alguém que está começando a operar de 2, 3 anos para cá, que pegou esse período de massacrante de mercado, um período muito difícil e tal, eu entrei na Bolsa, assim, em 1966, praticamente no início do ciclo de alta mais virtuoso da história do mercado de ações do Brasil, aonde, assim, posso te dizer que eu vou te dar... Seria um período de valorização, você quer falar? Não, de valorização, mas eu vou te dar uma ordem de grandeza. Deixa eu só abrir um gráfico aqui, não sei se... Deixa eu só abrir um gráfico aqui que eu vou te dar em percentual. Vai abrindo aí, enquanto isso eu vou contando mais uma curiosidade aqui. Pessoal, como eu falei no início, eu organizei já uma palestra do Noronha aqui em Porto Alegre. E teve uma curiosidade, sim, que ficou todo mundo boquiaberto, assim. Quer dizer, todos os palestrantes que vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, como o Gustavo Cerbasi, o Góes e outros, sempre que eles chegavam aqui a gente recepcionava e falava, olha, vamos ir para uma churrascaria, então, o que vocês acham? E normalmente eles aceitavam, gostavam, né? Afinal de contas, tá no Rio Grande do Sul, tem que ir para uma churrascaria. E o Márcio foi totalmente diferente, ele recusou o convite, falou, olha, não quero ir para churrascaria, se vocês quiserem a gente vai jantar então no sushi. Foi incrível, daí ficou todo mundo se olhando. Mas, ô Márcio, por que você tem contra a churrascaria? Você não gosta? Não, eu gosto de carne, mas é que eu gosto de... Mas eu adoro comida japonesa. E
como era de noite, eu não gosto de comer carne de noite, eu gosto de comer carne no almoço. Então eu prefiro sempre comer uma comida light. E no caso, eu acho a comida japonesa uma comida muito light, boa para o intestino, é boa para o dia seguinte. Enfim, não tem nenhuma razão. Eu também sou carnívoro, eu gosto de carne. E eu já não era também a primeira vez que eu estava indo a Porto Alegre. Eu já conhecia, já tinha ido a outras churrascarias aí. E aconteceu de, nesse dia, eu estar com vontade de comer comida japonesa. Mas o que eu ia comentar com você é que se você pegando em valor de reais, em 30 de novembro de 1966, esse valor não é o valor, tá? É um valor que já sofreu, ele é um valor que ele é absoluto, ele é um valor que ele é corrigido, ele é um valor relativo. Isso. É um valor que Pessoal, acabou de cair a ligação aqui do Skype e acontece assim mesmo, né? Tem os seus prós e os seus contras. Eu acho fantástico hoje em dia eu estar aqui em Porto Alegre e poder falar com o Márcio que está no Rio de Janeiro e trocar um papo tão bacana, tão enriquecedor. E o papo estava tão bom que eu voltou a ligação e falei, Márcio, tá, e aí onde que a gente parou? Mas enfim, vamos lá, Márcio. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu tava falando do não, sushi, você tá falando da bolsa, da valorização. Manda ver aí. eu estava falando da valorização porque você me tinha me feito uma pergunta sobre que você ouviu dizer que eu saía daqui durante a semana e saía para ir para a Europa para comprar, para me vestir. E, e, isso era verdade, entendeu? Eu sempre fui muito vaidoso. Hoje em dia eu já não sou mais, mas enquanto eu fui assim jovem, até, sei lá, enquanto eu trabalhava e saía de casa para ir à cidade, eu sou vaidoso ainda hoje, mas naquela época era diferente, você trabalhava de terno, tinha que Sim. todo dia eu botava um novo terno, uma gravata nova, um sapato novo, um cinto novo, enfim. E como o dinheiro estava jorrando, o meu dinheiro jorrava, era muito dinheiro para uma pessoa que 3, 4 anos antes vivia de uma semanada, que no fim de semana meu pai me dava uma graninha para eu ir uma vez por semana a uma discoteca com a namorada. E 4 anos depois, cara, eu podia fretar um avião para mim se eu quisesse sozinho fazer minhas compras. Evidentemente que Quer dizer, eu não fretava avião. isso aí com Mas eu ia. 24 anos ou já um pouco mais tarde? Não, não, isso aí foi em 1968, 1969, que eu já estava muito rico, apesar de que o auge da minha riqueza foi no topo do mercado, em 1971. Mas aí Sim. eu já estava muito rico. Eh, Enfim, eu saía daqui, eu adorava, naquela época, como hoje tem essa calça jeans aí famosa, diesel, não sei se é Aham. naquela época, a calça famosa era uma calça chamada Hum, Newman, que era francesa. Então, cara, eu ia daqui, eu ia para a França, me hospedava no Plaza Athénée, que é um hotel chiquérrimo, deve ser um hotel que hoje deve custar US$ 1.000 a diária de um quarto. hum, E, enfim, aí eu ia para lá, tipo, saía daqui na terça-feira, chegava lá na quarta, passava quinta, sexta, sábado comprando, comendo, adorava comer em ótimos restaurantes, almoçar, jantar, uhum. ficava nas compras com a minha mulher e tal. Aí, às vezes, passava 2 dias na França, depois ia para a Inglaterra, porque eu comprava meus ternos na Inglaterra. Caramba! E eu comprava terno, não era sob medida. Naquela época eu era magrinho, era manequim meu. Eu entrava na Caramba! loja, cara, só tinha que acertar a bainha do terno, mais nada, tudo perfeito. Então, isso não é folclore. É Uhum. verdade, mas isso é fácil, né? Se você tem o dinheiro para fazer isso, é, é é só mudar de rua para comprar. Quer dizer, eu tinha que andar um pouco mais para chegar nas minhas ruas de compra. Uhum. Mas, enfim, eu também gastava muito no Brasil, mas é que eu preferia
eu gostava mais das coisas lá de fora, que eram mais bonitas, última moda, melhor qualidade, calçados italianos, enfim. Incrível, Então não incrível. é mentira, é verdade Pura mesmo. verdade, Eu então. fiz isso muitas vezes, fiz isso Legal. muitas vezes e não me arrependo, porque isso aí não foi isso que contribuiu para acabar com o meu dinheiro. Isso aí era dinheiro de bolso, entendeu? Era mixaria, quer dizer, por mais que eu comprasse, eu entrava às vezes nessa Nilman, comprava 30 calças de uma vez só, de Caramba, todas as Márcio. cores, de verdade, juro por Deus, de todas as cores e tal. E cada vez que eu entrava na loja, eu era recebido lá que nem um shake, assim, que as vendedoras já me conheciam. Quando chegava aquele brasileiro maluco, eu saía, quero essa, todas as cores. Entendi. Eu tinha todas as calças de cores de couro, Caramba. vermelho, branco, azul, preto, caramelo, calças de pano, enfim. Era assim, era uma curtição. E é muito legal, quer dizer, é uma coisa assim que você vai levar, que eu vou levar comigo, né? É, é você ser visto como um Uhum, milionário, ser tratado uhum, como um milionário, né? aham. É muita imaginação, é legal, entendeu? Eu me sentia realmente como um rei Entendi. e foi legal, quer dizer, E não foi aquilo que provocou a queda. O que provocou a queda foi não, não, realmente. Eu sei, né? Eu sei bem, foi em razão da é, alavancagem, né? Você alavancava, isso, alavancava, quer dizer, e é basicamente. incrível, Márcio, porque isso até hoje é assim, né? Até hoje é assim, Por isso que eu falei que da maneira que eu quebrei, milhares de pessoas quebraram e quebrarão. Quer sim, dizer, eu e conheço vão, e inúmeros vão, casos. entendeu? E vão quebrar. O que é, na verdade? O que aconteceu comigo? Como eu entrei, quando eu comecei a comprar ações, no começo eu comecei operando à vista, porque nem existia alavancagem. Mas, se não me engano, em 1967 ou 68, eu não fiz uma. Não me lembro, tinha que fazer uma pesquisa para precisar, mas inaugurou na Bolsa do Rio de Janeiro operações a termo. E a margem era 20%, ou seja, o meu dinheiro cresceu de um dia para o outro 5 vezes, né? Meu Porque Deus. multiplicou por 5, né? Eu podia com 1.000, em vez de comprar 1.000, eu podia comprar 5.000, alavancado. E eu comecei a alavancar e fui ganhando. E você sabe que à medida que você vai ampliando o seu patrimônio, se você opera 10.000 e o seu patrimônio e opera R$ 1.000 por operação, ou R$ 2.000 e ganha 500 prata, num patrimônio de 10.000, faz diferença. Agora, quando chega a 100.000, você operar 1.000 prata para ganhar 500 prata, não faz diferença. Então, você, obviamente, aumenta o tamanho da sua operação para ficar proporcional aos 100.000. Agora, Sim. você imagina, eu mantive essa proporcionalidade o tempo todo. E durante o processo de alta do mercado, que durou quase 7 anos, foi de 1965 até 1971, Uhum. 6 anos, tiveram, tiveram pequenas correções de 2, 3 meses e tal, em que algumas vezes eu fui, assim, nos piores meses, fui obrigado a rolar um termo 2 vezes. Eu fazia termo de 60 dias. Meu Então, Deus, que medo. vamos dizer, comprei mil belgo para pagar daqui a 60 dias. Ficou 60 dias, o preço estava abaixo do valor que eu tinha que pagar. Aí eu botava a diferença, né, botava as margens e fazia e rolava para frente dobrado, com 2.000. Aí, se daqui mais 2 meses continuasse ainda perdendo, eu dobrava de novo para 4.000. Então, ao longo desse processo, o máximo de rolagens que eu fiz foram duas. Mas a terceira não foi necessária, porque como o mercado era de alta, o próprio mercado se encarregava de consertar as besteiras Aham, que eu fazia. E aí na entendo. terceira eu estava mais alavancado do que da primeira e ganhava muito mais. E assim foi o processo, E aí entendeu? Foi você de fato achou que sabia mais que todo mundo. todo. E Agora, aí no Márcio, eu jornal, tem fico assim, reportagem. eu fico na minha cabeça assim, imaginando que possivelmente devia ter
um amigo, um colega que tentava alertar. E aí a minha curiosidade é assim, hoje, tá, traduzindo para os dias atuais, tem muita gente que alavanca, hoje em dia é muito acessível, né? É muito fácil da pessoa trabalhar com opções, com mini índice, com índice cheio, independente do tamanho da posição, hoje em dia é muito simples de alavancar. É É muito fácil, é verdade. muito fácil, muito facilitado e existe uma liquidez muito grande. E Isso. até na tua palestra do Conatrader, você falou bastante sobre a armadilha, né? Aham. Você ficou ali 1 hora e 8 minutos falando sobre armadilhas do mercado. O que você diria hoje com toda essa bagagem, com toda essa experiência Aham. e o que você diria para quem está iniciando ou mesmo para Bom, quem já está no mercado e tem essa tendência de alavancar, sabe? Porque certamente você deve ter o que falar para essas pessoas. bom, a primeira coisa que eu diria, apesar de que o momento não é o mesmo, né? A gente não está numa fase semelhante, mas seria não cometer o mesmo erro que eu. Quer dizer, eu ganhei sem saber como e perdi sem saber como. Então, acho que o primeiro conselho que eu daria é, primeiro, você precisa aprender a saber como, ou seja, você precisa estudar. Como qualquer outra atividade, se você não tiver um conhecimento teórico e prático, dificilmente você vai ser bem sucedido. Todo mundo talvez eu esteja exagerando, mas muita gente tem a impressão que que é muito fácil ganhar dinheiro na bolsa de valores, quando na verdade a estatística diz que 95% dos participantes perdem para 5% dos participantes, ou seja, é exatamente o contrário. É muito difícil ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Mas é muito difícil por quê? É muito difícil porque a maioria desses 95%, 94% devem ser ignorantes. Quer dizer, Sim. são pessoas que não se prepararam para enfrentar o mercado. Eu, pessoalmente, vejo o mercado como um jogo. E se você, como qualquer outro jogo, se você for jogar xadrez, se você não estudar técnicas de abertura, técnicas de meia de jogo, técnicas de final de jogo, você vai perder para um cara que saiba, que domine as técnicas de abertura, de meia de jogo, de final de jogo. Se você for jogar gamão com um adversário que Sim. você seja lá, só mexe as pedras, joga o dado e mexe as pedras, mas não conhece o negócio as probabilidades, você vai perder. Ou seja, na bolsa, eu acho que é a mesma coisa. Você tem que ter um conhecimento teórico e prático, estar preparado realmente para poder enfrentar o dragão. Não é E uma Márcio, coisa. você falou uma coisa que eu acho muito importante. Você falou 2 vezes, inclusive, É, teórico e prático. Quer dizer, é, pessoal, quem está, independente se você está há 1 ano, se está há 3 anos, eu digo porque eu passei pela dor também da perda e sei como é. E tem o teórico e tem o prático. Não adianta você é, ficar só na teoria e também não adianta você ir se jogando no prático, entendeu? Tem que ler exatamente. bons livros, tem que fazer bons cursos, tem que se preparar e, enfim, eu gostei muito disso que você falou, Márcio. É muito verdade. E o prático, é bom ressaltar que necessariamente não precisa ser com dinheiro real. Você pode treinar o prático, né? Eu não sei aí se ainda existe, mas, por exemplo, a Folha de São Paulo, aquele jornal Folha de São Paulo, eles têm lá um negócio de simulador que eles liberam uma grana virtual para você, e você então pode operar no tempo real, né? Sim, Você, um valor e tal. Eu acho que antes de realmente começar a botar o dinheiro para arder, você tem que passar primeiro por um treinamento de simulações operacionais, entendeu? Até para você sim, poder, vamos dizer, conquistar, vamos dizer, um condicionamento emocional, né, claro. para você poder operar. Porque o maior inimigo, né, por mais que você estude também,
Se você não tiver a prática, quer dizer, se você não tiver o condicionamento emocional de saber que nem todas as operações vão dar certo, que quando a operação não dá certo, ela tem que ser interrompida o mais breve possível. Se você não estiver preparado para isso, você vai ser o seu maior inimigo, quer dizer, o seu condicionamento emocional. Você vai deixar, na hora que começa a subir, você corta o teu lucro o mais rápido possível. Na hora que Sim. cai, você fica casado com papel e deixa o seu prejuízo crescer o máximo possível. Então, você tem que inverter essa equação. Mas E isso, viu, Márcio, tem ainda, o pessoal que está lá do outro lado, procura no Google, Folha Invest Simulação. Lá é, como se fosse assim, uma plataforma bem bacana, inclusive, tem 15 minutos de atraso, se não me engano, e lá você inicia com 300 mil reais fictícios. Se entendi. você fizer É, qualquer besteira, você não perde um centavo. E eu até exatamente. arrisco dizer, É, Márcio, fazer uma analogia que eu acho bem interessante. Pessoa que está entrando no mercado é como se estivesse entrando numa piscina. Normalmente, aquele que é mais precavido, ele vai colocar o pé, ver a temperatura lógico. da água, ele não vai pegar e se atirar direto. É Então, verdade, assim, é isso digamos mesmo. que Tem que. dá para dizer que começa pela teoria, lê algum bom livro, faz um bom É, curso, faz uma simulação e também isso. vai para o prático, só porque o prático É, também tem aquele, eu não sei se você compartilha dessa ideia, é, mas o prático também é onde dá a liga mesmo, porque se você está não, perdendo 300 mil reais que não está doendo, não está machucando, é lógico, você, é né? lógico, é lógico. Agora, quando tem dinheiro de verdade ali, dá uma bagunçada no emocional. Então Não, começa com sem dúvida, pouco, sem vai dúvida. aumentando, né? É muito diferente quando o dinheiro está ardendo e quando o dinheiro não está ardendo. É, Mas, de qualquer maneira, o treinamento, né, que você vai fazer num simulador de alguma forma, vai mostrar para a você, quer dizer, dinâmica, né? você vai ter na prática a comprovação de que se você encerrar as operações aonde você previamente estabeleceu que deveria ter encerrado, você vai ver que você vai acertar e vai errar. E isso vai te dar uma confiança maior, vai melhorar o Sim. seu emocional. Mas, na verdade, mesmo ainda assim, quer dizer, você vai dar umas vaciladas. Não tem jeito, é inevitável que ninguém nasce perfeito, ou quer dizer, Sim. ninguém vai chegar, começar a operar, antes de começar a operar e botar o dinheiro, por mais que tenha estudado, por mais que tenha praticado, que vai chegar lá e estar totalmente isento de emoção. Isso é impossível, só se for um robô. Mas até um robô, se você colocar um robô para operar por você, vai ter. Eu posso te falar isso por experiência própria, que quando você, por exemplo, eu fiz durante 1 ano e meio da minha vida, eu me dediquei ao estudo de sistemas mecânicos, isso no início da década de 90, porque eu não conseguia ter sucesso por conta própria. Então eu Hum, disse, pô, vou tentar fazer uma coisa aqui com o computador e tal. Aí, com um amigo, compramos um programa para fazer um programa para poder. Hoje tem no MetaStock, né, o simulador, mas naquela super época. simples, né, É, hoje em dia. mas em 1990 não tinha. E aí fizemos milhares, fiquei 1 ano e meio fazendo teste. De noite na minha casa eu tinha 2 impressoras, daquelas matriciais, que ficava pá, a noite inteira, porque você fazia o teste, aí quando você queria, por exemplo, você combinava, pegava duas médias móveis, uma de 30 até 50, variando de 3 até 50, e a outra variando de 4 até 100. Aí Uhum. dizia para o sistema, olha, você combina de 3 a de 4, cada vez que a de 3 cruzar de 4 para baixo, você gera uma venda na abertura do dia seguinte. Cada vez que cruzar para cima, você gera uma compra na abertura do dia seguinte. Uhum. Depois 3 com 5, 3 com 6, 3 com 7, Caramba. aí depois 4 com 5, fazia todas as combinações possíveis e o sistema depois emitiu o relatório. Mas não era o relatório, mas Imprimia não o era, é, gráfico. mas não era o relatório como faz hoje o MetaStock, já te dá o resultado. Não, dava aquelas caixas inteiras de papel matricial, porque dava operação por operação. Aí você tinha que pegar uma por uma e separar os resultados para apurar, né, para aferir qual teria sido as melhores combinações Fazer, para quer dizer, você.
fazer a leitura É. dos Ó, resultados. aí o que acontece? Aí, uma vez definido qual era esse indicador, aí você vai para a prática, você vai começar a operar. E aí entra, assim, mas é inevitável que surge em cena a lei de Murphy. Você começa a operar, aí as primeiras operações começam a dar errado, porque muitas dão errado, Sim. né? Quando você faz a apuração, você faz a apuração da somatória das perdas e dos ganhos. Mas quando você começa, parece que é uma maldição, assim. As primeiras operações começam a dar errado. Aí você já começa a ficar grilado, começa a ficar Hum, desconfiado do sistema. Quer sei onde dizer, foi que eu até, errei. Será que isso funciona mesmo? até com o robô, o emocional pode te Abala, atrapalhar, abala, entendeu? Então, abala. eu E a acho gente assim, até não está tão distante disso. Há pouco tempo atrás não era tão acessível assim esses robôs de backtest. Quer dizer, hoje em dia é tão mais barato, é tão mais é, acessível. Agora, Márcio, eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu tenho fica bom. notado É, uma diminuição imensa de pessoa física na Bolsa de Valores. é. E a gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é. Ele pode até parecer simples, como eu falo, mas o simples não necessariamente é fácil. E a que se deve isso, na tua opinião, Márcio? Por que que Olha, eu. eu acredito o seguinte, quer dizer, se você fizesse, se tivesse uma estatística de quantos CPFs foram, vou dizer, foram criados, foram registrados na Bolsa, você teria um número enorme. Mas o que fica, quer dizer, mas os que estão em atividade não aumentam. O que que Uhum, eu acho? O que que eu estou querendo dizer? Eu acho que entram muitos investidores novos, mas eles não ficam. Quer dizer, eles não permanecem no mercado porque justamente por essa deficiência, porque eles entram mal preparados, sim. despreparados, perdem dinheiro e saem do mercado. Então não cresce. Eu acho que o mercado não cresce porque o investidor está mal preparado para enfrentar o mercado. Então todo mundo acha que um curso de um fim de semana, de 8 horas, de não sei o quê, vai transformar o cara num profissional. Não, não é Uhum, verdade, entendeu? Quer dizer, precisa muito mais que isso. Eu posso dizer que eu, pessoalmente, é, e eu era obsessivo, viciado, entendeu? Doente. uhum. Então, eu posso dizer que eu passei pelo menos uns 20 anos estudando, pesquisando, lendo, testando e tal, até encontrar uma maneira aonde chegasse no final de um ano, eu passasse a ter um lucro todo ano, né? Uhum. E isso aí não é uma coisa que você consegue com um curso de 8 dias, ou com, entendeu? Não é assim. É uma coisa que dá para você fazer o que eu faço. Por exemplo, eu tenho um curso que eu estou fazendo, eu terminei um agora, tem outro que vai começar em breve, vai começar no dia 10 de junho, aonde eu procuro mostrar para as pessoas um atalho da minha vida. Quer dizer, em vez de o sujeito ter que passar por esses 20 anos que eu passei, eu mostro um atalho, né? Quer dizer, eu economizo para ele 20 anos de perda de dinheiro, de perda de tempo, enfim. Mas é isso, né? Na verdade, Fica aí a dica. Então a gente compartilha da mesma ideia. Porque assim, Márcio, abrir uma boleta e acionar a compra é simples. Isso é é, muito simples. Abrir uma tá, conta numa corretora é muito é, simples. Só que fazer resultado, trabalhar de forma profissional aquilo, isso também é simples, mas não é fácil. tá. Mas me diz assim, quais são os seus planos agora, Márcio? Você está escrevendo algum livro? O que Não, tem de eu estou novidade? escrevendo. Eu estou, nesse momento, esse ano, desde o ano passado, eu estava traduzindo a Bíblia da Análise Técnica, o livro mais vendido do planeta de análise técnica, que é o Technical Analysis of Stock Markets,
do McGee, do Robert Legal. Edwards e do John McGee. E esse livro é um livro gigante, ele tem 800 páginas em inglês. Uhum. E não é um livro de um inglês fácil, é um inglês mais complexo, assim, comparado a outros livros que eu já traduzi. Então eu Aham. já terminei a tradução e agora eu estou fazendo a revisão e eu espero, até o final do ano, lançar o livro. Que É um legal. livro que vai ser caro, quer dizer, Sim. infelizmente, né, eu não consigo, eu vejo pessoas venderem livros baratos, mas não dá para fazer um livro de que vai ter quase 1000 páginas, porque quando você pega um livro em inglês e traduz para o português, a nossa língua é menos inteligente. Então, você precisa de mais palavras para expressar uma ideia, uma mesma ideia. Então, acaba que o livro vai ficar com mais de 800 páginas, vai ficar com 1000 e poucas páginas. Então, você imagina, um livro vai pesar uns 3, 4 quilos. Assim, uns 3, 4 quilos de sabedoria. Então, não deverá ser um livro barato, mas é o livro mais vendido realmente do planeta, né? É um livro que está na 10ª edição. A primeira edição foi escrita em 1938. E uma coisa, eu acho, a coisa mais assim que mais me chamou a atenção no livro, porque é curioso, algumas pessoas, né, esse livro que eu escrevi em 1994, de análise técnica, tem a opção de gráficos daquela época. E tem Aham. pessoas, você não vai fazer uma edição nova, não vai botar gráficos novos. Eu digo, não, cara, não precisa fazer uma edição nova, porque o que importa não é o gráfico em si, é o padrão que está no gráfico. Sim. Bom, isso era a minha resposta. Aí, quando eu peguei esse livro aqui, o Legal. livro aqui tem gráfico de 1945, gráfico de Olha. 1939, quer dizer, assim, eu adorei ver isso, porque realmente é isso que importa. O que importa não é empresas que nem existem mais, tem aqui algumas aqui, como no meu livro também, por exemplo, tem esse gráfico de acesita lá, que não existe mais. Sim. Mas não importa, o que eu estou querendo mostrar é o padrão, e o É o padrão não vai mudar comportamento humano, exatamente. é medo, ganância, isso não muda, né, Não Márcio? muda, não muda, não muda. Entendi. Márcio, eu quero É, te agradecer. Eu já estou aqui com Nada, você há um tempão. Eu sei que seu tempo é é, muito escasso, muito nada, restrito. mas eu adoro. Eu Você não tá, quero, para mim é um prazer, é um prazer. eu fico muito contente que você tenha aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. Que é isso. E, enfim, muito obrigado, Márcio. Tá, olha, e sempre que vocês precisarem, para mim é uma honra e um prazer trabalhar em conjunto com vocês. Foi uma surpresa muito agradável tê-los conhecido de todos os modos. Então, eu desejo a vocês muito sucesso. Tenho certeza que o próximo congresso, esse foi o primeiro, pioneiro, ainda era desconhecido para o mercado, mas eu tenho certeza que o próximo ainda será muito melhor e que vocês vão ter um futuro grandioso esperando por vocês aí pela frente. Muito Márcio, obrigado. muito né? obrigado. Muito obrigado por todo o apoio. Eu que agradeço, eu que agradeço. Pessoal, até mais. Um abraço, Tchau, Márcio. Até mais. tchau, Tchau. pessoal. Um abração. Tchau, tchau para todos.